Quero começar com uma afirmação bombástica, já no início, que é uma afirmação de um homem chamado Mike Green, sobre o movimento missional. Ele tem um artigo, né, por que o movimento missional pode falhar. Olha que título. E o que nós precisamos fazer a respeito disso. Por que ele corre o risco de falhar? Escute o que ele diz, abre aspas. A razão pela qual o movimento missional pode falhar é porque a maioria das pessoas, comunidades na igreja ocidental, né, portanto, onde nós estamos, Estados Unidos, Europa, também Brasil, são muito ruins em fazer discipulados, em fazer discípulos. Sem um plano para fazer discípulos e um plano que funcione, diz ele, qualquer coisa missional que você lançar será completamente insustentável. Veja, portanto, a importância que a Aleph nos traz em relação a esse tema. Eu quero citar de novo este mesmo autor no seu artigo, o Mike Green. Quero fazer uma citação novamente dele, que ele diz assim: o movimento missional falhará porque, em geral, estamos tendo uma discussão sobre missão sem discipulado. Olha a importância do Congresso da Aleph sobre esse tema. Missão sem discipulado. E ele diz, a menos que comecemos a ter mais discussões sobre discipulado e como fazermos discípulos missionais, esse movimento vai parar e desaparecer. E ele enfatiza dizendo, qualquer discussão sobre missão deve começar com o discipulado. E ele ainda diz, se você fizer discípulos, sempre terá uma igreja, mas se tentar construir uma igreja, raramente terá discípulos. Olha que coisa impressionante. Então, eu começo com uma possível definição de discipulado missional, que está num artigo chamado Discipulado Missional, discernindo práticas e objetivos de formação espiritual dentro do movimento missional, de um autor chamado Christopher Beard. E ele diz assim, abre aspas, o discipulado missional é um processo experiencial, de experiência, de vida, de formação de identidade, que resulta em um discípulo que exibe evidências tangíveis de missão, comunidade e obediência em sua vida. Ao preparar esse material e refletir, eu fiquei pensando, por que será que é tão difícil de entender o que Jesus disse em Mateus 28, de 18 a 20? Um texto tão conhecido de nós, mas me parece que tão complicado de se entender aquilo que parece que é tão simples. E o texto, você sabe, conhece, e eu vou ler, relembrar para nós, de Mateus 28, 18 a 20, que diz, Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou de todas as etnias, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque este discípulo agora vai viver em comunidade, vai ter comunhão com a Trindade, por isso que está aí a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este novo discípulo que não tinha comunhão com a Trindade, agora vai passar a ter comunhão com ele, porque ele foi feito um discípulo para ter comunhão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e o texto diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guishun Hun, ele diz assim, abre aspas, a grande comissão de Mateus 28 mostra claramente o fato, preste atenção, de que missão
e discipulado estão interligados, interconectados. Os discípulos são comissionados para a missão, e a missão de Deus é realizada pelos discípulos para que eles façam mais discípulos. Portanto, os discípulos são missionários e vice-versa. Os discípulos que foram transformados e determinados a seguir a Cristo foram chamados de cristãos em Antioquia. Olha que interessante essa reflexão dele que ele faz agora. Ele diz assim: é importante prestar atenção à ordem. Qual? Os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, lá em Antioquia, em vez de cristãos se tornarem discípulos mais tarde na história do primeiro século. Olha que inversão. Ou seja, porque ele é um discípulo, então ele é chamado de cristão. E agora parece que nós invertemos, né? A gente fala de um cristão que está na igreja e que nem sempre é um discípulo ou que vai se tornar um discípulo depois. Veja que inversão. Para mim, está absolutamente claro a relação entre salvação e o senhorio de Cristo nesta passagem da chamada grande comissão, porque o próprio Jesus não deu esse título, nós é que demos. Salvação está no que Jesus disse: fazei discípulos. Jesus, então, nos deixa uma tarefa missional da proclamação das boas novas, que é uma tarefa do querigma, ou querigmática. Nenhum discípulo é feito se não passar pela cruz. Paulo disse que se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. A salvação implica necessariamente em uma nova relação com Jesus, pois este Jesus que nos salva, ele é o mesmo Jesus que passa a ser Senhor daqueles que ele salva. Se o fazer discípulos está relacionado à salvação, por outro lado, o ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, está relacionado ao senhorio de Jesus. Paulo complementa agora dizendo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, naquele texto de Romanos 10:9. Jesus passa a ser para esse novo discípulo o Kyrios da sua vida, o Senhor da sua vida. Ou seja, aquele a quem uma pessoa, neste caso, então, um discípulo, tudo pertence, aquele que tem o poder de decisão, estou falando de Jesus, aquele que é o mestre, aquele que é o proprietário, aquele que é o soberano, aquele que é o único. É por causa disso que eu creio que Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, assim como nem o servo acima do seu senhor. Olha esta palavra de Jesus, eu vou te relembrar em alguns momentos da nossa reflexão. Ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Mateus capítulo 10, de 24 a 25. Na nova versão internacional da NVI, traduz a palavra guardar, ensinando-os a guardar, como obedecer, que eu creio que seria o mais correto mesmo. Seria ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Portanto, trata-se de obediência ao Senhor, que disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama. E foi diante do Sinédrio que o sumo sacerdote interrogava os apóstolos, e eles assim disseram. O sumo sacerdote disse: expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome. Aqui tem uma grande comissão, contrária da de Jesus, mas tem uma grande comissão.
que ele ordena expressamente que não ensine no seu nome. E Jesus disse para os discípulos que vocês vão ensinar em meu nome. Por que diz o sumo sacerdote? Porque vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Atos 5, 28. Mas note a fidelidade dos apóstolos em relação ao que Jesus havia incumbido a eles, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E como consequência deles reconhecerem o senhorio de Jesus Cristo na vida deles, eles são repreendidos por não obedecerem o sumo sacerdócio no sinédrio. Veja a resposta dos apóstolos. Então Pedro e os demais apóstolos, não só Pedro sozinho, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles dizem: o Deus dos nossos pais ressuscitou a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Como é que a gente vai ficar com a boca calada? E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Veja, eles reconhecem que Jesus é príncipe e salvador, mas reconhecem que ele é Senhor, porque eles dizem: porque nós obedecemos a ele e não a você, sumo sacerdote, que tem o poder no sinédrio. Para entender o discipulado, se faz necessário entender pelo menos duas questões que eu quero trazer para vocês aqui. Primeira, que Jesus Cristo é o único Salvador. O único. Lembra quando o anjo declarou, dizendo: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo. Jesus é o único Salvador. Um discipulado que não reconhece isso jamais será um discipulado. E a segunda questão é que Jesus Cristo, além de ser o único Salvador, ele é o único Senhor. E esse mesmo anjo, olha que lindo, eu estou mostrando textos que mostram ao mesmo tempo que Jesus é o Salvador e ao mesmo tempo ele é o Senhor. E esse mesmo anjo que disse que na cidade de Davi nasceria o Salvador, que é Cristo, esse mesmo anjo diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, vírgula, o Senhor. O Senhor. É tanto o Salvador como o Senhor. Eu lembro a vocês a maravilhosa doxologia de Judas, que é um tributo a essa identidade de Jesus, quando diz, na doxologia de Judas, versículos 24 e 25, assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Viram? Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se por um lado o discípulo nasce da proclamação do Evangelho, deste querigma, por outro lado, ele se mantém no reino por meio do senhorio de Jesus Cristo. A evangelização e a salvação é a porta de entrada, mas a manutenção da permanência do relacionamento é pelo senhorio. É, a meu ver, aqui que reside o grande desafio e, ao mesmo tempo, o grande problema do discipulado. Onde? No senhorio de Jesus Cristo. É emocionante reler, ouvir tantas vezes o discurso de Pedro, quando ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, escute isso, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que incrível, que Deus o fez Senhor e Salvador. Cristo, está em Atos 2, 32 a 33. As nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, dizem Apocalipse, clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, de 9 a 10. A salvação é assunto de Deus e de Jesus. O discipulado é assunto nosso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus nos deu e nos deixou uma agenda. Qual agenda? De sermos instrumentos, agentes da reconciliação. Esta agenda precisa sempre esclarecer que, abre aspas, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Olha que desafio. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Nossa agenda de discipulado missional implica em forma, molde, modelo. Esse novo discípulo, salvo por Jesus Cristo, passa a ser agora escravo deste Senhor. E como escravo e servo, passa a ser como. É mais do que ser. É ser como. Aqui que está o problema do discipulado. Ser como Jesus, o seu Senhor. Esse ser como é o que o Alan Hirsch, que ele é muito conhecido nessa área missional de discipulado, Alan Hirsch, com H, chama de forma missional de discipulado. Não basta ser. É necessário tomar a forma de Cristo no discípulo, em nós. Trata-se, portanto, do conteúdo do discipulado. Esse próprio Alan Hirsch diz que o conteúdo do discipulado vem de onde? Qual é a fonte? Da vida e dos ensinamentos de Jesus. E é aí que temos a agenda do discipulado, não precisamos inventar. Já nos foi dada. Ela parte do próprio Jesus. Sem essa agenda, a igreja se desconecta do que realmente é essencial para a sua existência e, consequentemente, passará a ter uma agenda que não tocará no centro da vida das pessoas. Espero que você esteja entendendo os dois grandes desafios do discipulado que eu estou trazendo para vocês nessa noite. O primeiro é esse: levar as pessoas a um encontro pessoal e transformador como Jesus, tema do mestrado, discipulado transformador. Conforme Paulo registra, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome será salvo, porque Jesus é o Salvador. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu e você já estamos enviados. Como está escrito, conformosos são os pés dos que foram enviados, dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, de 13 a 15. Esse é o primeiro desafio. Qual? Levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo. O segundo desafio é o de desenvolver um processo, um programa de crescimento desse novo nascido
desse novo discípulo de Jesus, para que seja este novo discípulo, este novo seguidor, como ele, para que ele ande como ele andou. E isso está em pleno acordo com o que o apóstolo João disse, que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Veja o que ele diz: nisto, não naquilo. Sabemos que estamos nele. Nele quem? Jesus. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Note que interessante que João fala de guardar assim como Jesus fala na grande comissão. Esse novo discípulo agora precisa crescer a uma maturidade, que é exatamente o que o apóstolo Paulo tem em mente ao afirmar isso, abre aspas, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, ao teleios, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não mais sejamos como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por ventos de doutrina, e pela astúcia e esperteza, que é o que mais tem hoje no meio religioso, de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se eu pudesse dizer isto em outras palavras, isso que o apóstolo Paulo acabou de dizer, é que Paulo entende ser crucial no seguimento de Jesus isto: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Desenvolvei. Quem vai fazer isso é você. Lá na sua igreja, fora da sua igreja, fazendo um curso de teologia, lendo a palavra, lendo um bom livro, preparando, participando de um congresso como hoje. Você é que é responsável pelo seu crescimento. Escute o que Putnam disse sobre o discipulado de Jesus. Eu achei muito bacana essa frase, essa afirmação do Putnam. Ele diz que, falando do discipulado em Jesus, não havia programa, um processo super estruturado, livro, currículo. Ele simplesmente, olha a linguagem dele, escolheu 12 caras e viveu a vida com eles. Ele viveu sua vida na frente deles. E eles os observavam vivendo e amando. Nenhuma grande organização, apenas um processo natural, eu diria orgânico, simples, de viver a vida juntos. Esse fluxo orgânico de viver a vida juntos é um componente chave para o discipulado missional. Tanto para o discípulo que faz discípulos, quanto para o discípulo que está sendo formado, porque permite que tanto o discipulador quanto o discipulado se adaptem a este fluxo e refluxo e sejam responsíveis e sensíveis à direção do Espírito Santo. E, gente, sejamos simples. Muitas vezes esse processo ele é não linear, não metódico, de um discipulado missional que se dá em momentos orgânicos, comendo um cachorro-quente, por exemplo, andando juntos, celebrando a vida, nesses momentos orgânicos que a vida nos proporciona e que nos dá a oportunidade de uma formação e maturidade espiritual. Às vezes as pessoas pensam que a formação para o discipulado missional tem que ser lá numa escola bíblica, em algum lugar. Não necessariamente, é na vida. Tem até um método de discipulado nos Estados Unidos que é chamado Life on Life, vida na vida. E como venho alertando, aqui reside o principal desafio, o problema do discipulado. Vou relembrar qual? O desafio de iniciar um processo
de crescimento na vida desse novo seguidor de Jesus, para que este se transforme cada vez mais em um discípulo, uma discípula madura e madura. É um desafio problema porque requer do discipulador investimento de tempo, vida na vida, dos recursos que possuem, de andar com as pessoas. E isso requer da nossa parte, daqueles que são tidos por mais maduros, paciência, calma, esperança. Não é um processo sem frustração. Não é um processo sem dores, sem crises, sem decepções. Jesus escolheu 12 e um traiu, e foi Judas. Qualquer processo de discipulado não é garantia de que vai dar tudo certo. Por isso, a gente precisa ter paciência e esperança. Escute isso que eu estou te dizendo nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Ninguém melhor do que ele para nos ensinar o que é discipulado. Ninguém. Ele diz, meus filhos, por quem, de novo, escute, vou reler de novo para você. Meus filhos, por quem, de novo, esse de novo aqui é uma pista de que não é fácil. De novo, Paulo, de novo, Jorge. Mas eu tenho que ir lá e gastar mais tempo com aquele irmão, com aquela irmã, de novo. Por quê? Porque ele é um novo na fé. Mas de novo. Até quando? Até quando for necessário que se faça? De novo. Ele diz, de novo, sofre as dores de parto. Mas ele sofre por quê? Até ser Cristo formado em vós. Até que as pessoas tomem a forma de Cristo nas suas vidas. De novo. Por isso que nós chamamos isso de discipulado cristomórfico. Tomar a forma de Cristo. Ele diz, pudera eu estar presente, agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha a frustração de Paulo. De novo. E eu sofro as dores de parto por causa de vocês, para que Cristo seja formado em vós. Ele fala assim, oxalá eu estivesse do lado de vocês, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Só faltava ele dizer assim, pelo amor de Deus, gente. Não dá. É o desafio do até Cristo ser formado em vós. Pare e pense no seguinte. Tente responder essa minha pergunta que eu vou fazer para você agora. Quando você acha que Cristo finalmente é formado em um discípulo? Quando? Qual seria a sua resposta? Daqui 5 anos? Quando ele fizer um curso lá na igreja? Quando ele fizer os 12 passos da classe de discipulado? É isso? Em que dia podemos concluir que esse até ser Cristo formado em vós terminou? A resposta é, por um lado, gente, desanimadora. Por um lado. Porque esse novo discípulo nunca receberá um certificado ou diploma da nossa parte que diz assim: certificamos que o discípulo X concluiu o curso de discipulado porque Cristo definitivamente está formado nele ou nela. Se alguém expedir um diploma assim e conferir isso a uma pessoa, saiba que é fake. É fake. Não é reconhecido esse diploma. É fake. Contudo, por outro lado, a resposta é animadora. Pois ao ver que um discípulo diz e faz coisas que não devia, que ainda não anda como Cristo andou, é porque este ainda está em processo. E se está, tenhamos esperança de que um dia este possa vir a ser segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o discipulado é um processo. Não são 10 aulas da escola dominical. É um processo contínuo de se tornar como Jesus, em conformidade com a sua imagem. E isto está totalmente em sintonia com o que o apóstolo Paulo disse à igreja em Colossos, que diz, abre aspas, vos revestistes do novo homem, ou seja, da nova humanidade,
da nova criação, que se refaz para o pleno conhecimento. Escutem, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. A gente tem esperança que esse Cristo que é tudo em todos por meio do seu Espírito fará na vida deste novo discípulo uma obra. E a gente tem que ter fé para isso. A conferência do Conselho Missionário Internacional, que aconteceu em Willingham, na Alemanha, em 1952, fez uma afirmação poderosamente confrontadora. Quer ouvir? Confronta. Joga a gente no chão. Não existe participação em Cristo sem participação em sua missão no mundo. Uau! Não existe participação em Cristo sem participação em sua missão no mundo. Ou seja, é impossível alguém afirmar que está em Cristo e não andar como ele andou. Se alguém diz que está em Cristo, mas não anda como Cristo, o nome disto é religiosidade. A gente tem que lutar contra a religiosidade na vida desses discípulos. Esta frase, como eu disse, está em absoluta concordância com o que João disse, que nisto sabemos que estamos nele. O quê? Que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Não é como a sua denominação diz, é como ele andou. Estamos nele para andar assim como ele andou. Mais uma vez, lembro que Jesus disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser o servo como o seu Senhor. O nosso desafio é o como. Isso nos traz ao senso comum, ao discipulado, qual? Jesus é o modelo do como. Jesus é o modelo do como. Portanto, o discipulado implica em missão. Significa participar daquilo que Cristo participa. Não há participação em Cristo sem participação na sua missão. A pessoa que diz que participa em Cristo, que está nele, mas não faz nada, ela pode até o reconhecer como Salvador. Lembra que eu falei que esse era o grande problema? Mas não o vê, não o percebe como Senhor. Esse é o problema do discipulado. E o tema dessa nossa palestra é discipulado no ministério pastoral, né, que me foi dado. E nós até agora nem falamos do ministério pastoral. Eu fiz isso de propósito, porque sem entendermos o que o discipulado é, que sentido tem eu falar para vocês de discipulado no ministério pastoral? Então, uma vez que eu trabalhei esse tema, eu quero trabalhar nesses 7 minutos que me faltam, um pouquinho sobre a pastoral. Quando Jesus, lá na grande comissão, diz que nós devemos fazer discípulos, ensinando-os a guardar, aqui está a questão pastoral. Aqui entra a pastoral. Eu não estou falando pastoral de pastor ou do ordenado, porque todos aqueles que fazem isso que a gente está conversando aqui têm uma ação pastoral. O que é que eu destaco aqui? Olhe de mais perto para esta frase de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra ensinando-os, no grego, é conhecida como didaskô, onde vem do didaquê, da didática, que possui as seguintes possibilidades: ensinar alguém a fim de instruir, pronunciar discursos didáticos, como um professor deve fazer, ensinar, explicar ou expor algo. A instrução é uma condição necessária ao discípulo, ao novo nascido. Não há discipulado sem instrução. Todos os novos seguidores de Jesus devem ser ensinados sobre a fé, o dever cristão, como se relacionar com Deus, né? E como continuar o caminho do desenvolvimento da sua salvação. Então, para que nós possamos viver, como disse Pedro, não mais para os pecados, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, como diz Pedro. Que nós somos sarados pelas suas chagas para fazer isso, viver para a justiça.
Essa tarefa do discipulado implica ensinar os novos seguidores a guardar ou obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, simplesmente tudo que Jesus ensinou durante os 3 anos do seu ministério. É isso que nós vamos ensinar. É isso que nós vamos instruir. Preste atenção nisso, que eu gostaria que você ficasse com essa metáfora. Que Jesus era o livro-texto obrigatório para esses novos estudantes, porque no grego é matetes, aprendizes, estudantes. Jesus era o livro-texto para eles. Notem a fidelidade de Lucas em relação quando ele diz a todas as coisas que vos tenho ordenado. Preste atenção. Escrevi o meu primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram foi elevado às alturas. Veja o que Lucas está fazendo. Ele faz questão de mostrar que entregará para Teófilo um livro. Sabe o quê? O Evangelho, que ainda não estava publicado. De tudo o que Jesus ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Gente, isso é impressionante. Ele registra os ensinos de Jesus até aquele último segundo, quando aconteceu a sua ascensão. Até o último segundo, ele registrou tudo o que Jesus ensinou. E tem mais, no prólogo do Evangelho, porque isso ele escreveu lá em Atos 1, de 1 a 2, mas no prólogo do Evangelho, de Lucas 1, de 3 a 4, ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, preste atenção, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Só faz isso quem tem um coração e uma preocupação pastoral. Aqui está um homem chamado Teófilo, que estava em dúvida se Jesus de fato era o único caminho, se de fato as verdades que alguém começou o discipulado nele era de fato aquilo que ele tinha que crer. O que é que iria trazer, isso que Lucas fala, esta plena certeza na vida de Teófilo? Lucas nos diz que o que iria trazer a plena certeza era um livro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E esse livro não era apenas um livro, esse livro era Jesus. Esse livro era a própria vida de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, ou seja, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, não fica claro para você, eu espero que fique definitivamente claro, que nossa tarefa como discipuladores, daqueles que iniciaram o segmento de Jesus, é essa: ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus falou e ensinou. Ou seja, ensinando o novo discípulo de Jesus tudo o que está sobre Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Que tal? Você pode dizer que discipula alguém? Traduzindo de forma clara e explícita, os discípulos são pessoas que aprendem, matetes, a viver como Jesus, a amar como Jesus, a dizer como Jesus e a fazer como Jesus. Discipulado é um processo de se tornar quem Jesus seria se ele fosse você. Um discípulo é alguém com maior intencionalidade que, com o passar do tempo, tem uma vida e um ministério que se parecem cada vez mais com a vida e o ministério de Jesus. Ponto. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Faça você o mesmo. Quando a graça salvadora de Deus, que já te alcançou, ela, ao mesmo tempo, além de te alcançar, ela te tornou um seguidor dele. Agora você tem um seguimento de Jesus na sua vida. Faça como aquele judeu chamado Apolo, que era natural de Alexandria,
que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e que fora, abre aspas, está em Atos 18, 24 e 25, que fora instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão coisas concernentes a Jesus. Nós precisamos de mais Apolo nas nossas igrejas. Mas muitos Apolos. No caminho você já está. Resta saber se, como um discípulo amado, que você já é, você honrará o caminho de Jesus nos seus próprios caminhos de vida. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, para que você seja um seguidor de Jesus Cristo, que você ande como Ele andou, e assim você possa investir na vida daqueles que estão começando a jornada, para que eles possam ser discípulos formados segundo a imagem e a semelhança de Cristo, e que eles andem assim como Cristo andou. Que Deus os abençoe.